Dinossauros. Essas criaturas magníficas governaram a Terra por mais de 180 milhões de anos. A Era Mesozoica, seu reino, foi uma época de mudanças dramáticas. Continentes se moveram, climas flutuaram. A vida evoluiu em um ritmo impressionante. Os dinossauros, com seu tamanho e diversidade incríveis, dominavam este mundo. Eles eram os predadores supremos, os gigantes gentis, os caçadores ágeis. Seu reinado, no entanto, não estava destinado a durar. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento cataclísmico levou seu domínio a um fim dramático. A extinção dos dinossauros permanece um dos mistérios mais intrigantes da história da Terra. Junte-se a nós em uma jornada no tempo para explorar o mundo fascinante dos dinossauros. Do temível Tiranossauro Rex ao colossal Brachiosauro, vamos mergulhar em suas vidas, suas adaptações e as teorias que cercam sua morte. A Era Mesozoica, que se estende de 252 a 66 milhões de anos atrás, é frequentemente chamada de Era dos Dinossauros. Esta era é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico, o alvorecer dos dinossauros, viu o surgimento dos primeiros dinossauros de seus ancestrais arcossauros. Esses primeiros dinossauros eram relativamente pequenos, preparando o terreno para os gigantes que viriam. O período Jurássico testemunhou a verdadeira ascensão dos dinossauros. Saurópodes gigantes, como o Brachiosauro, percorriam a Terra, enquanto predadores temíveis, como o Alossauro, perseguiam suas presas. O Cretáceo, o capítulo final do reinado dos dinossauros, viu o auge da diversidade dos dinossauros. Tiranossauro Rex, Triceratops e Velociraptor prosperaram neste período. Os dinossauros eram um grupo incrivelmente diversificado de animais. Eles variavam muito em tamanho, forma e estilo de vida. Alguns eram carnívoros, predando outros dinossauros ou animais menores. Outros eram herbívoros, banqueteando-se com a abundante vida vegetal. Entre os dinossauros mais icônicos estavam os terópodes, um grupo de carnívoros bípedes que incluía o Tiranossauro Rex e o Velociraptor. Esses predadores formidáveis possuíam dentes afiados, mandíbulas poderosas e sentidos aguçados. Do outro lado do espectro estavam os gentis gigantes, os saurópodes. Esses herbívoros de pescoço comprido, como o Brachiosauro e o Apatossauro, foram os maiores animais terrestres que já caminharam na Terra. Os ornitisquios, um grupo diversificado que incluía o Triceratops e o Estegossauro, exibiam uma variedade de adaptações defensivas, de chifres e babados a placas e espinhos. Os dinossauros possuíam uma gama notável de adaptações que lhes permitiam prosperar em seus respectivos ambientes. Essas adaptações, moldadas pela seleção natural ao longo de milhões de anos, foram a chave para seu sucesso. Dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, desenvolveram mandíbulas poderosas, dentes afiados e pernas fortes para caçar. Seus sentidos aguçados, incluindo visão aguçada e olfato apurado, os ajudavam a rastrear presas. Dinossauros herbívoros, como o Triceratops, desenvolveram mecanismos de defesa para proteção contra predadores. O Triceratops, por exemplo, tinha um babado enorme e 3 chifres, que serviam tanto para a defesa quanto para a exibição. Alguns dinossauros, como o Estegossauro, desenvolveram placas ósseas elaboradas e espinhos para proteção. Essas estruturas também podem ter desempenhado um papel na termorregulação, ajudando a controlar a temperatura corporal. Seção 5. O Rei Tirano, Tiranossauro Rex, Predador Supremo. O Tiranossauro Rex, o Rei Lagarto Tirano,
é indiscutivelmente o dinossauro mais famoso de todos. Este predador colossal, atingindo comprimentos de mais de 12 metros, cativou nossa imaginação por décadas. O Tiranossauro Rex possuía um crânio enorme, mandíbulas poderosas alinhadas com dentes serrilhados e pernas fortes. Sua força de mordida, estimada como a mais forte de qualquer animal terrestre, podia esmagar ossos com facilidade. Apesar de sua reputação temível, há debate entre os paleontólogos sobre o estilo de caça do Tiranossauro Rex. Alguns acreditam que era um predador ativo, enquanto outros argumentam que era principalmente um necrófago, um oportunista que se alimentava de animais já mortos. Descobertas recentes revelaram que o Tiranossauro Rex tinha penas, pelo menos durante algumas fases de sua vida. Essa descoberta confundiu ainda mais as linhas entre dinossauros e pássaros. Seção 6. Gigantes entre gigantes. Os enigmáticos saurópodes. Os saurópodes, os herbívoros de pescoço comprido, foram os maiores animais terrestres que já caminharam na Terra. Esses gentis gigantes, como o Brachiosauro e o Apatossauro, podiam crescer até 30 metros de comprimento e pesar até 80 toneladas. Os saurópodes possuíam pescoços longos que lhes permitiam alcançar o alto das árvores para se alimentar, como se fossem as girafas da época. Suas longas caudas forneciam equilíbrio e defesa contra predadores, como um chicote gigante. Seus dentes foram adaptados para arrancar folhas de galhos, como se fossem tesouras vivas. O tamanho enorme dos saurópodes representava um desafio único. Como suportar seu peso enorme? Era como carregar um caminhão nas costas. Seus esqueletos eram maravilhas da engenharia, com ossos ocos e sacos aéreos para reduzir o peso, como se fossem estruturas projetadas por gênios da natureza. Os sistemas digestivos dos saurópodes também eram notáveis. Imagine ter que comer o dia inteiro para alimentar um corpo daquele tamanho. Eles tinham que consumir grandes quantidades de matéria vegetal para sustentar seus corpos enormes. Seção 7. Dinossauros emplumados. O caminho evolutivo para as aves. A descoberta de dinossauros com penas no final do século XX revolucionou nossa compreensão da evolução dos dinossauros. Quem diria que os dinossauros tinham penas? Agora é amplamente aceito que as aves são descendentes diretos de pequenos dinossauros terópodes com penas. É como descobrir que as galinhas vieram dos dinossauros. O Archaeopteryx, um dinossauro com penas do período Jurássico, é um fóssil de transição que exibe características de dinossauros e aves. É como um elo perdido entre os dois mundos. Ele tinha penas, asas e provavelmente podia voar curtas distâncias. Imagine ver um dinossauro planando pelos ares. Ao longo de milhões de anos, esses dinossauros com penas evoluíram para as aves que conhecemos hoje. É como se os dinossauros nunca tivessem desaparecido de verdade, apenas mudaram de forma. O desenvolvimento do voo abriu novos nichos ecológicos e permitiu que as aves se diversificassem em uma ampla gama de espécies, desde beija-flores a águias. O estudo de dinossauros com penas continua a fornecer informações valiosas sobre a evolução das aves e a relação entre os dinossauros e seus descendentes aviários. Seção 8. O dia em que a Terra mudou. O impacto de Chicxulub. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento catastrófico pôs fim abrupto ao reinado dos dinossauros. Foi um dia que mudou a Terra para sempre. A teoria mais amplamente aceita é que um enorme asteroide, estimado em cerca de 10 quilômetros de largura, colidiu com a Terra. Imagine o impacto de um objeto espacial colossal como esse. Este impacto, que criou a cratera de Chicxulub na península de Yucatán, liberou uma quantidade inimaginável de energia, equivalente a bilhões de bombas atômicas.
foi uma explosão colossal. O impacto desencadeou incêndios florestais generalizados, tsunamis e terremotos. Foi um verdadeiro caos global. O impacto também liberou enormes quantidades de poeira e detritos na atmosfera, bloqueando o Sol e causando um inverno de impacto global. A Terra mergulhou em trevas. Esta mudança climática dramática teve consequências devastadoras para a vida na Terra. Foi um golpe fatal para muitas espécies. O impacto de Chicxulub é a causa mais provável da extinção dos dinossauros, bem como de muitas outras espécies de plantas e animais. Marcou o fim da Era Mesozoica e inaugurou a Era Cenozoica, a Era dos Mamíferos. Seção 9. Fúria vulcânica. Um catalisador para a extinção? Embora o impacto de Chicxulub seja amplamente aceito como a causa primária da extinção dos dinossauros, alguns cientistas acreditam que erupções vulcânicas massivas desempenharam um papel significativo no enfraquecimento dos ecossistemas. Imagine a fúria da Terra em erupção, adicionando mais caos a um mundo já devastado. Durante o final do período Cretáceo, um enorme complexo vulcânico conhecido como Deccan Traps, na Índia, entrou em erupção, expelindo enormes quantidades de lava e gases ao longo de centenas de milhares de anos. Era como se a Terra estivesse expelindo sua fúria interior. Essas erupções liberaram enormes quantidades de dióxido de carbono e dióxido de enxofre na atmosfera, contribuindo para as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos. Era um verdadeiro coquetel tóxico para a vida na Terra. Essas tensões ambientais podem ter enfraquecido os ecossistemas, tornando-os mais vulneráveis ao golpe final. A combinação do impacto de Chicxulub e as erupções de Deccan Traps criou uma tempestade perfeita de desastres ambientais que se mostraram demais para muitas espécies, incluindo os dinossauros, sobreviverem. Seção 10. O resultado: um mundo transformado. A extinção dos dinossauros teve um impacto profundo na vida na Terra. Foi um recomeço para a natureza. Com os dinossauros extintos, muitos nichos ecológicos foram deixados vagos, abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos. Os mamíferos, que existiram ao lado dos dinossauros por milhões de anos, eram pequenos e relativamente insignificantes durante o Mesozoico. Eles viviam à sombra dos gigantes. No entanto, eles eram adaptáveis e adequados para explorar as oportunidades criadas pela extinção. Era a vez dos mamíferos brilharem. Após a extinção, os mamíferos se diversificaram rapidamente, evoluindo para uma ampla gama de formas, de pequenos musaranhos a baleias gigantes. Eles herdaram a Terra e se tornaram os animais terrestres dominantes. A extinção dos dinossauros também teve um grande impacto na vida vegetal. Muitas espécies de plantas foram extintas, enquanto outras evoluíram em resposta ao ambiente em mudança. A Terra estava se reinventando. Seção 11. Conclusão. Um legado gravado na pedra. Os dinossauros, as criaturas magníficas que um dia governaram a Terra, podem ter desaparecido há muito tempo, mas seu legado continua vivo. É como se a Terra sussurrasse suas histórias. Seus fósseis nos fornecem um vislumbre de um mundo perdido e nos ajudam a entender a história da vida em nosso planeta. É como montar um quebra-cabeça gigante da história da Terra. A extinção dos dinossauros serve como um lembrete severo do poder da natureza e da fragilidade da vida. Isso nos ensina que mesmo as espécies mais dominantes podem ser exterminadas por eventos catastróficos. É um lembrete de que a vida é preciosa e que precisamos protegê-la. À medida que continuamos a estudar os dinossauros e sua extinção, ganhamos uma apreciação mais profunda da complexidade da vida na Terra e da interconexão de todos os seres vivos.
tudo está interligado, como em uma grande teia da vida. Sua história é um lembrete da importância de proteger nosso planeta e sua biodiversidade para as gerações futuras. Cabe a nós garantir que a história não se repita.